é o vereador, já levei o senhor para deputado, né? É o vereador, senhor Apto Neme, que vai estar conosco conversando sobre o que ele fez em 2011 na Câmara de Vereadores de Campos. Vereador, obrigado pela presença aqui mais uma vez no nosso programa. A pergunta é simples, clara e objetiva para todo mundo, inclusive para o senhor. O que o senhor fez na Câmara de Vereadores no ano de 2011? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Granja. Bom dia, nossos amigos e telespectadores da TV Litoral e os nossos ouvintes também, né? Grande audiência nesse horário. Eu queria dizer que eu queria que você escolhesse o assunto. Eu fiz leis, tanto do ponto de vista e indicações importantes, anteprojetos de leis para o servidor público, para o meio ambiente, para os idosos, para os deficientes, no transporte coletivo, a parte imobiliária da cidade e principalmente na área da saúde, né? Sabe que eu sou médico cardiologista, e eu vi aqui a Deise falando sobre carga horária. O primeiro passo quem deu em relação à carga horária fui eu no Ferreira Machado, quando fui diretor daquela instituição há mais de 15 anos, quando eu percebia que os auxiliares de enfermagem saíam de uma instituição, né, e chegavam no Ferreira Machado, nem passavam nas suas casas, talvez nem podiam tomar um banho, pelo menos para, né, já chegavam no hospital, pagavam aquele plantão terrível, e, acima de ser terrível, era um plantão, e é um plantão, de grande responsabilidade. Porque ali estão pessoas graves, pessoas que requerem uma atenção, né, intensiva. E quando eu cheguei lá, uma determinada hora da madrugada, me chamaram lá, muitas estavam dormindo do lado dos pacientes. Aí eu chamei o pessoal todo e falei assim: olha, eu não posso contratar ninguém, mas nós vamos fazer aqui uma carga horária decente. Porque lá, uma coisa que eu queria colocar aqui, lá tinha prestador de serviço, CLT, né, contratado, Estado e INAMPS, Governo Federal. Cada um com uma carga horária. Na verdade, unifiquei as cargas horárias e passei o pessoal de 12 por 36 para 12 por 60. Eu achei que foi um ganho espetacular. Nós ganhamos muito na qualidade do atendimento e não contratamos ninguém. E o mais importante, quase abolimos as faltas. Foi um acordo que nós falamos: olha, a responsabilidade é com vocês. Nós vamos fazer isso aqui, mas ninguém pode faltar, tem que ter qualidade no atendimento. Aí eu estava ouvindo a Deise, né? Eu achei interessante eu fazer esse comentário. Vocês me perdoem sair da rota que você colocou, Vitor. Mas, Vitor, qual o assunto que vocês querem discutir? Idosos. Sim, o senhor fica à vontade. Por exemplo, nós temos uma lei que não é minha, do governo, de vacinação dos idosos. Ministério, né, Saúde, Governo Federal, todo o Brasil incentiva a vacinação de idosos para evitar pneumonia, evitar outras doenças. E eu, como médico, pensei: olha, nós vamos criar uma lei, um anteprojeto de lei, porque eu não posso criar despesa para o Executivo, fazendo com que haja um telefone específico para idosos, para aqueles idosos que têm dificuldade de deambular, para aquelas pessoas que não tem como sair de casa, e se tiver, é uma coisa muito difícil. Bota em cadeira, tira. Então, hoje, já funciona a Secretaria de Saúde, um telefone específico, que eu não sei agora de memória, que você liga e eles vacinam os idosos em casa. Eu achei importantíssimo. Eu agora fiz um aditivo nessa lei, estendendo, foi um lapso meu na ocasião, para deficientes. Pessoas que não têm condição de deambular, pessoas que têm dificuldade de visão, e etc. Então. Bom, além disso, eu criei o DocsVox. DocsVox é um programa de informática que você usa para deficientes visuais, né? E que fosse estendido a todas as unidades públicas, né, para que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso à internet, possam interagir e não ser excluídos, como todos os deficientes são excluídos de uma maneira ou de outra, da convivência com a sociedade. Agora mesmo a prefeita inaugurou ali ao lado da rodoviária,
na Praça da República, um centro digital que ali tem um DocsVox, ali tem uma condição dos deficientes ter acesso às outras internautas em todo o país. Eu fiz também para o idoso o aviso sonoro nos ônibus. Isso é lei. Porque você sabe como é que funciona o metrô? Quem aqui na nossa cidade nunca foi ao metrô, nas estações eles têm um aviso sonoro. Até Ivan tem isso. Então eu pedi que nas localidades ou nos pontos e que de relevância pública, que o ônibus tivesse um sinal próximo ponto, Hospital Ferreira Machado. Sim. Próximo ponto, Santa Casa do Misericórdia. Próximo ponto, centro da cidade. Porque uma pessoa que é turista... Isso tem nos ônibus? Eu fiz a lei. Eu pedi ao Paulo Moço que transformasse isso em... O problema do Brasil é o seguinte, leis, existem muitas. Sim. Agora, a praticidade da lei é que a gente acha Confúcio já dizia, quando as pessoas têm cultura, têm raiz, as leis são inócuas, não precisava ter leis. As pessoas, então, a gente faz leis e ficam lá nas gavetas. Então, eu estou cobrando aqui do EMUT que faça com que essa lei seja cumprida. Isso é lei. Essencial. Tá certo? Então, por exemplo, piso tátil na cidade. Isso foi uma lei minha. E eu recebi a cidade toda com piso tátil. Né? Eu me lembro que eu estava conversando com o Ayrton, um amigo meu deficiente visual, lá no Educandário. Ele é para mim, doutor Abel, você sabe qual é o maior inimigo do deficiente visual? É orelhão e banco. Porque a gente não vai porque não tem nada embaixo. Uhum. E aí nós fizemos leis, eu ia até estender essas leis para os cadeirantes, para que a gente pudesse fazer orelhões numa altura. Nós temos também as pessoas com baixa estatura, que nós chamamos de pessoas que têm deficiências genéticas, são os anões, né? Que também precisa, às vezes, para o orelhão, fala como? É difícil. Mas aí, depois que surgiu o celular, né, que a gente globalizou tudo isso, as comunicações, aí eu achei que a lei não seria tão importante, né? Desculpe. A lei a respeito, por exemplo, do meio ambiente. Eu criei o SOS Meio Ambiente, um telefone que você está à disposição para qualquer agressão ao meio ambiente, você ligar esse telefone para que as pessoas possam ir em loco, né, ver se realmente está havendo uma agressão ao meio ambiente. Porque o maior fiscalizador do nosso município é você mesmo, cidadão, você que está em casa, você que, às vezes, vê um foco de dengue no seu vizinho, você é o guarda desse município, você é o guarda endêmico do município. Ninguém melhor para fiscalizar do que a sociedade. Então, nós criamos essa lei. A linha de turismo para a terceira idade é uma linha em que as empresas, junto com a prefeitura, criaria uma jardineira para que as pessoas da terceira idade pudessem visitar os monumentos da nossa cidade, que são muitos, e que encontram-se, na verdade, longe dessas pessoas. As pessoas que moram no interior, as idosas que moram no interior, será que conhece a Casa da Vila Maria? Conhece lá o Fórum Municipal? Conhece a Casa do Barão? Então, nós temos turismo, e temos que mostrar turismo. Você conhece praça tão linda como a do Liceu? Né? Aquele quadrilátero, como diz a Times Square de Campos, né? Você vê o Liceu de Humanidade, o Fórum, aquela praça belíssima, aquele coreto, estilo francês. Aquilo ali tinha que ter um café, no final de um sábado à tarde, aquela orquestra que eu vi ontem tocando do Johnny. Poxa, uns jovens belíssimos, que qualidade de sonoridade. Podia chegar no final da tarde, pensou, grande? Pensou, Vitor? Como a gente vai na França, outros países mais desenvolvidos, a gente vê as pessoas no final da tarde tomando um café. Nós precisamos fazer com que a nossa cidade realmente usufrua, né, dessas belezas naturais, né, que nós fazemos. Olha, são tantas leis. Por exemplo, olha aqui, Lula estendeu a licença maternidade, né, para 6 meses, não foi? Mas quem fez primeiro a lei aqui em Campos fui eu. Ah, mas será que é feito por populismo? Por causa de quê? Mais 6 meses em casa? Não é por isso. Aonde você tem creche para criança com 4 meses? Hoje já começaram a fazer, mas aonde? Né? Não tinha. Então, eu achei que
seria plausível que o governo pudesse estender esse auxílio da maternidade, essa licença maternidade, por mais 2 meses. 8 meses depois, Lula estendeu isso para todo autarquias, governo federal, estadual e, quiçá, também a iniciativa privada, ficou uma coisa voluntária. Vereador, o senhor, nós, na verdade, vamos reformular a pergunta, nós sabemos que a demanda da prefeitura é muito grande. Uma cidade grande, extensa, com um orçamento grande, a demanda é sempre muito grande. O senhor falou 3 leis que o senhor colocou em votação, foi aprovada, que de certa forma ainda não seguiram adiante. Só que o senhor é base do governo, ponto. O senhor, mesmo sendo base do governo, tendo essa dificuldade de colocar em prática, como que o senhor vê essa questão, Câmara de Vereadores e Executivo? Há essa cumplicidade ou as impressões estão sendo enganadas? O público tem uma impressão diferente de fato do que acontece. Veja só, eu sou muito transparente nas minhas ações, né? Como eu digo, eu acho que toda pessoa tem que ter rótulo, né? A pessoa, quando vai ao supermercado, você pergunta a todo mundo, qual a palha de aço que você compra? Você sabe qual é. Não vou fazer propaganda aqui, mas é o Bombril. Qual é a refrigerante que você toma? Ah, é Coca-Cola. Por que isso? Porque aquilo ali tem rótulo, tem qualidade, tem mídia, né? Então, eu acho que todo candidato tem que ter rótulo. Eu sou muito transparente. Eu acho, naqueles 2 anos em que eu fiquei na oposição, e por fórum íntimo, porque na ocasião houve um acordo com o PSB, o Jorge Rangel e o Altamir foram apoiar o governo e eu preferi não apoiar o governo. Então, eu entendo que ser oposição não é fácil. Muitas dessas leis, por exemplo, você sabe que o câncer de mama mata. E a média no Brasil, entre você fazer o diagnóstico e você começar o tratamento, sabe quantos dias são? 130 dias. Aí eu fiz uma lei de propor ao governo 3 dias de licença maternidade, né? Licença durante um ano, para que o servidor acima de 40 anos pudesse fazer prevenção de câncer de mama, né, de útero e os homens de próstata. A lei foi aprovada, está na Câmara. Ontem mesmo falei com o líder do governo, ô Magal, você tem que ir lá pedir. Falei com o Chicão também, nós temos que aprovar. Sancionar essa lei não é para mim, é para o servidor, é para a saúde das pessoas. Eu acho importante que isso ocorra. Mas a interlocução, né, do líder do governo com o governo é que tem que ser mais ativa. Porque entre a gente, entre o governo, não tem problema. Mas como a gente olha de fora, pensa, são muitos processos, são muitas coisas. Se não tiver alguém lá para dar, olha, o prefeito tem que assinar isso aqui, ela não vai saber. Então, são a parte burocrática, né? O nosso país é muito burocrático. O governo é burocrático. Então, nós temos que ter agilidade nessas ações. Há uma dificuldade, então, em torno da prefeita? Não é em torno da prefeita. É alguém, em torno, mas não é em torno, mas o líder do governo tem que chegar e cobrar. Não é nem o entorno. Às vezes o entorno está aguardando ser motivado. Sim. Né? Você, por exemplo, eu tenho um grande sonho, um dos grandes sonhos meus é o Hospital da Baixada. Eu venho, desde o meu primeiro programa eleitoral, eu estava lá. O senhor falou isso aqui ano passado. No PMDB, você lembra? Meu sonho, porque eu trabalhei no São José, eu sei a dimensão da Baixada para o nosso município, sei a dimensão territorial da Baixada, e sei que nós tínhamos que criar, em Campos, barreiras sanitárias. E as referências, que são os distritos sanitários, né, ali seria o São José na Baixada. Ururaí seria da região sul, né? Travessão seria da região norte. A gente faria esse triângulo e no meio estaria o Hospital Ferreira Machado e o Hospital HGG, que são unidades públicas. Já mais desafogado. E aí você, com a hierarquização de todos os outros hospitais, você faria um sistema fluir mais fácil. Então, eu vi a necessidade desse Hospital da Baixada e, graças a Deus, a prefeita
está firme, está trabalhando firme, já foi autorizada, inclusive, a licitação. Nós vamos ter um hospital belíssimo. E eu estou ali de microscópio junto com o doutor Chicão, com o pessoal da arquitetura hospitalar. Nós estamos demorando a liberar essa planta da sua... Né, porque tem detalhes que a gente não pode mais errar. Nós não podemos mais fazer obras pensando no hoje. Nós temos que fazer obras pensando no amanhã. Então, o Hospital da Baixada, e que a prefeita deu carta branca, vai lá, fica em cima e nós vamos fazer, é um pedido seu, é uma vontade minha, então estamos juntos nisso aí, nessa briga. Você veja, então, existe interlocução quando a gente tem, né? E o Hospital da Baixada, nós deixamos até um fosso pronto, com elevador, com maca, para o segundo andar, a metade da frente do segundo andar ser centro cirúrgico e uma grande UTI de 20 leitos, porque a gente sabe o que vai passar pelaquela região. Embaixo vai ter tudo. Tomografia, botamos tomografia. Né? Ultrassom, ecocardiografia, exames de vista, vai ter traumatopedista, unidade intermediária semi-intensiva, com 8 leitos, politrauma, vai ter um lugar específico para criança, porque a gente não vai deixar mais criança ficar junto com adultos. Né? E no ambulatório, as crianças terão uma área temática, onde elas poderão ficar com televisãozinha, com recreador, esperando consulta. Então, é um negócio atualizado, com fisioterapia, com entrada só de emergência vermelha para um lado, 2 salas de acolhimento, é o que se manda hoje. Você chegou, você não tem que ser atendido só pelo quem chegou na frente, mas pela necessidade. Às vezes uma pessoa está lá no ambulatório achando que não tem nada, ela está mais grave do que aquele que entrou pela ambulância. Tem que ter alguém que tenha essa vivência e que possa redirecioná-lo. Agora, o senhor teve dificuldade com esse hospital quando estava na oposição? Eu tive muita dificuldade, inclusive, o Grande, você se lembra, eu tinha colocado uma emenda de 13 milhões e eu perdi na votação. É que eu falo, ser oposição não é fácil. Aí eu mesmo fiz depois uma autocrítica. Já que os companheiros fizeram um acordo, eu conversei com o presidente do partido, fui ao Rio de Janeiro conversar com ele, presidente, Alexandre Cardoso. Está existindo meus companheiros, o Altamir Barba e o Jorge Rangel, para que eu vá para a base do governo, já que existe um acordo. E ele falou assim, não, nós temos um acordo e você tem que ir. Aí eu fui para a base do governo, tive uma reunião com o Garotinho, eu falei com ele, olha, os meus interesses, além de outros, para a comunidade, é a saúde. Eu preciso do Hospital da Baixada, preciso que algumas coisas aconteçam na saúde, e nós fizemos esse acordo. Ele está cumprindo, o Hospital da Baixada está aí, é uma realidade. Ele ou ela, vereador? Não, porque nunca se conversa sozinho. Eu e o Garotinho temos uma conversa muito próxima, muito vou na casa dele, está sempre ela. E Rosinha, nós tivemos problemas, mas nunca deixamos de ser amigos. Então a gente conversa junto, né? E Rosinha às vezes deixa para Garotinho conversar essa parte mais política, sabe? Ela deixa para o Garotinho conversar, mas ela nunca deixa de dar a sua opinião, de participar, né? E como existia esse primeiro contato, foi feito primeiro com ele, depois eu cheguei a ela. Então, ser oposição, você tem que ter, por exemplo, jogo de cintura, você tem que ter polidez. A gente não pode fazer uma oposição jogando baixo. A gente tem que cobrar, às vezes, com palavras polidas e ser agressivo do ponto de vista administrativo. Não há necessidade da gente de pegar o verbo e rasgar o verbo. Eu acho que o verbo tem que ser refinado, não pode, até em respeito às pessoas, né? Como eu fiz muitas vezes, o Grande, Vitor, eu estou muito satisfeito com o que eu tenho feito, muito satisfeito. Eu tenho trabalhado muito. Emergência nas escolas. Eu criei uma lei, criando que todas as escolas municipais, aquelas principalmente de grande porte, tenham salas de emergência. Por quê? Porque ali existe alunados, existe trabalhadores, existe professores, existe pessoal da parte administrativa que pode ter uma crise de epilepsia, pode ter criança hemofílica, né? Pode ter criança que cai ali e tem uma fratura e ninguém vai falar, chama sei lá quem, não é assim.
entendeu? Uma crise hipertensiva, um acidente vascular cerebral, um quadro de crise de asma, que não é incomum. Então, a gente com a salinha de emergência, né, é uma estrutura que tem uma pessoa preparada com curso de atendimento básico, ela pode dar o primeiro atendimento, chamar a emergência, você entendeu? Isso é lei minha também. Café da manhã nas escolas. Eu fiz uma pesquisa, e você pode ter essa curiosidade, quase 40% das pessoas não jantam. E outras 40% não tomam café de manhã com pão e leite. Você imagina como chegaria uma criança dessa na escola? Em jejum, quase 30 horas para aprender. Aí eu criei uma lei, café da manhã nas escolas. Todas as escolas municipais têm café da manhã, né? Então, foram tantas leis, por exemplo, eu acho que, do ponto de vista da área médica, então, eu não tenho que me queixar. Tudo que eu pude fazer, e tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo para que a gente possa ter um atendimento melhor na nossa cidade. Eu acho que os recursos estão aí, você vê o governo federal, essa PEC 29, isso é uma vergonha. Eu fui à primeira reunião em Brasília, eu, o provedor da Santa Casa, andamos aquilo tudo, fomos aos ministérios. Desde aquela época, tem 7 anos, aquilo está para ser aprovado, até hoje não foi aprovado. Uma obrigação do governo federal para com o povo brasileiro. Para você ter uma noção, nós investimos, ô Vitor, 40% menos do PIB em saúde do que a Argentina. A iniciativa privada investe mais em saúde do que o próprio governo. E agora eles estão lá com a quebra de braço para liberar 10% para a saúde, que eles hoje estão em torno de 7,5%, para fechar as contas da saúde do governo federal, né, precisa de 7 bilhões. Aí fica esse jogo. E agora a presidente da República está pedindo ao Congresso que libere verba para prestar dinheiro para o FMI. É preciso olhar mais para dentro da gente. Vamos olhar os problemas nossos, né? Então, são essas coisas que a gente tem que questionar. Agora, mesmo foi questionado que houve um corte na verba para a saúde do orçamento. Na verdade, não houve corte. Na verdade, é que nós superestimamos o orçamento, porque existia a possibilidade de que pudéssemos perder os royalties, e existia uma negociação de que fosse mantida, né, pelo menos que estava orçado e votado para o ano 2012, nós tínhamos que redimensionar o orçamento para que não perdesse mais. Foi isso, então, proporcionalmente, deu-se a impressão que nós perdemos. Agora, 2,5 milhões, perto de 500 milhões, eu acho uma coisa insignificante, né? O que não pode é a gente deixar de suplementar na área da saúde quando for necessário. E a prefeita se dispôs, olha, não se preocupe, se houver necessidade, eu suplemento. Eu anulo de uma e coloco em outra. Então, eu acho que essa discussão também não tem vazamento nenhum. Vereador, obrigado pela presença em nosso programa. São 9 horas e 15 minutos. Temos 15 minutos para o senhor falar, além do nosso tempo, pelo respeito que nós temos com o senhor, pela disponibilidade do senhor vir em nosso programa aqui para dar a entrevista e também comentar o que o senhor fez no ano 2011. Obrigado, volte sempre. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Granja. Eu queria me desculpar, é que eu pensei que fosse o estúdio no outro local. Eu tinha me dirigido para lá, aí depois subi aquilo tudo, aí o Alex, que é o meu assessor, foi me apanhar. Não, eu conversei com o Granja lá, perto da casa, e o trânsito, você sabe que não está fácil. Eu queria pedir perdão também aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, né, por causa do atraso, e dizer que foi muito bom, muito obrigado. Eu acho que é muito importante que você dê esses espaços para a gente. Eu acho que quem trabalha, e eu queria pedir, você me desculpe um minutinho, posso falar mais um minutinho? Vontade. Eu queria pedir à população de Campos, nós precisamos mudar esse paradigma de como ver o político e de como votar no político. Vamos ter um voto consciente. Procure saber quem realmente trabalha e como trabalha. E você escolha aquele que trabalha, aquele que atendeu às suas necessidades, e vote consciente. Não vote por outros motivos alheios.
mas vote com consciência. E esse tem sido o meu trabalho, eu tenho feito reuniões com várias pessoas, com palestras, orientando as pessoas para ter o voto consciente. Muito obrigado, mais uma vez, me desculpe. Começamos com o vereador Abdo Neme, ele que, lógico, é vereador da Câmara de Vereadores aqui de Campos, veio conversar conosco sobre o que ele fez no ano de 2011, dando a sequência aí de entrevistas com os vereadores do nosso município. E amanhã tem alguém, hoje, Ferreira? Não, por enquanto não. Ainda vai resolver. Toda quinta e sexta. Agora já, é quinta e sexta, toda quinta e sexta, vereador, ninguém quer vir. Ele é o nono vereador. Ele é o nono vereador. O vereador é o nono. Ainda faltam, então, 8 vereadores para encerrar a nossa Agora começa a pegar olha só, é bem verdade, o Nelson Naim está querendo vir logo, né? Mas a gente está deixando o Nelson Naim por último para ser o presidente da casa. Mas agora começa a pegar uma linha mais difícil para trazer alguns vereadores. São os vereadores a situação mais complicados. De saúde, que é o caso da Dona Penha, do Bacelar, que eu tive a oportunidade de conversar e ele vai marcar, nem que seja para a gente ir a ele para fazer a entrevista. Enfim, nós vamos, na medida do possível, trazer os vereadores. Bom, vamos à coluna ponto final do senhor Luiz Cardoso Barbosa, que é nome. Em 2 prédios do nosso maravilhoso município de Campos. Não é feriado. É bom deixar uma coisa bem clara. Amanhã, dia 8, não será feriado municipal e o comércio funciona normalmente. A data deixou de ser feriado desde o ano passado, quando a Câmara de Vereadores, após documento conseguido pelos lojistas com a Diocese de Campos, resolveu retomar a regulamentação do feriado de Corpus Christi e, desta forma, acabar com o feriado de 8 de dezembro. Isso foi amplamente divulgado e não há por que plantar qualquer tipo de dúvida a esse respeito. Portanto, amanhã, todo mundo trabalhando. Portanto, amanhã às 7, um novo encontro. Forte abraço e até lá. Obrigado pela audiência e a paciência. Eu espero você, como o Grande disse, às 7 horas aqui no programa De Olho na Cidade. Um forte abraço, um bom dia e até lá. Este foi o programa De Olho na Cidade. Oferecimento Instituto de Psicologia Crescer. Conheça a agenda de cursos, palestras e atendimento do ISEC pelo site www.isec.psc.com.br.